Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Direi desde logo que, embora o tema do dia não seja este, o Partido Social Democrata apresentou um requerimento para que o Sr. Ministro seja ouvido noutra comissão. O Sr. Ministro será ouvido e, portanto, nós não faremos nenhuma observação a respeito da crise diplomática com a Rússia e respeitaremos escrupulosamente o âmbito desta comissão. Bom, o Sr. Ministro falou a respeito das exportações e, em larga medida, nós acompanhamos essa avaliação. É um facto indesmentível que as exportações, ao longo dos últimos anos, têm assumido um papel absolutamente nuclear na recuperação económica e, sobretudo, têm tido também uma importância maiúscula no reajustamento da nossa economia, menos ancorada no consumo interno, com um perfil de maior equilíbrio e diversificação e mais avessa, por isso, a volumosos déficits externos, elemento que no passado era um peso tremendo para o país e que nós sabemos que, a par da déficit e da dívida pública, explicaram muito daquilo que sucedeu ao longo dos últimos 10 anos e, em particular, da crise económica e do processo de ajustamento que tivemos que atravessar. Ora, só um pequeno reparo, porque o Sr. Ministro faz uma curiosa, embora imprecisa, comparação. O Sr. Ministro diz, a respeito das exportações, que as exportações entre 2005 e 2017, salvo erro, tiveram um crescimento assinalável. Tiveram, mas esse não é, porém, o melhor ponto de comparação, porque as exportações em 2006, 2008 e 2009 decresceram. E, portanto, o Sr. Ministro escolhe, em relação ao produto, e, portanto, o Sr. Ministro escolhe uma comparação que, embora lhe seja favorável, é manifestamente desajustada com a realidade dos factos. O Sr. Ministro sabe, todavia, que a visão do PSD em relação a esta matéria sempre foi muito distinta da visão do Partido Socialista. O PSD sempre afirmou as exportações como o principal motor da economia, enquanto o PS respondia com o consumo privado, desconsiderando a questão da poupança, por exemplo, e por via disso tendo uma visão de crescimento económico radicalmente oposta à do PSD, pelo que é com satisfação que descobrimos que o Sr. Ministro compreende a importância das exportações para reequilibrar o crescimento da economia. Mas importa, mais do que isso, compreender as iniciativas a cargo do Governo a respeito de alguns pontos essenciais. O primeiro, que já foi apresentado e discutido, inclusivamente sujeito à apresentação na Assembleia da República, prende-se com o programa Internacionalizar, o seu andamento, o cumprimento de cronogramas e as iniciativas. Essa matéria foi alvo de uma resolução do Conselho de Ministros e, portanto, gostaríamos que o Sr. Ministro nos pudesse fornecer mais informação a esse respeito. Por outro lado, a questão das dificuldades que as empresas portuguesas enfrentam no financiamento a concursos internacionais e o que se está a fazer para obviar esse estrangulamento e, por outro lado, uma questão que não é menor e que se prende com a questão dos seguros de créditos à exportação, que impede, muitas vezes, que nós tenhamos exportações mais robustas e que consigamos atingir os nossos objetivos. Porque, no fundo, os nossos objetivos são alargar a base exportadora. A maioria dos exportadores exporta uma só vez e, quando exporta mais que uma vez, exporta para um só país e também progredir na cadeia de valor de modo a garantir uma transformação estrutural da economia que ela mesma seja baseada na valorização dos nossos recursos qualificados. Outra questão igualmente importante é a questão que se prende com o investimento. Como o Sr. Ministro sabe, em 2017 o investimento público fixou-se 850 milhões de euros abaixo do previsto, em nome das famigeradas cativações e por força da homenagem e da conversão às regras do déficit, e está até, pasme-se, a valores abaixo dos anos de ajustamento, em particular abaixo em relação a 2015.
Sabe-se também, isso é crónico, que as empresas portuguesas estão insuficientemente capitalizadas e que os níveis de poupança são escassos. Logo, perante um quadro que é indesejável, o investimento direto estrangeiro é um instrumento indispensável para fazer face a uma opção deliberada do Governo, que é aquilo que se prende com o investimento público, e também para outro aspecto que é muito preocupante, não sendo uma questão nova, a longo prazo, que é a questão de nós não conseguirmos substituir o nível de estoque de capital, o que é muito penalizador para o crescimento potencial do país e, a prazo, todos sabemos que, a menos que sejam tomadas medidas para inverter esta tendência, o país enfrenta condições extremamente desfavoráveis de realização dos seus objetivos, um dos quais, o maior, que desafortunadamente ainda não conseguimos atingir, é ter uma evolução sólida e duradoura no sentido de convergência com as economias mais avançadas, coisa que neste milénio ainda não conseguimos fazer satisfatoriamente. E, portanto, eu gostaria aqui de colocar uma questão a propósito desta escala de valor que se prende com o seguinte. É muito importante não apenas atrair investimento estrangeiro, como meio de ultrapassar estes constrangimentos, também porque mas também atrair projetos que tenham investigação e desenvolvimento. Porque têm maior efeito multiplicador, porque convocam mão de obra qualificada. E, neste domínio, uma matéria que o Sr. Ministro referiu brevemente, e não tenho ouvido, infelizmente, o Governo dedicar-se muito à matéria, prende-se com a questão do mar. Nós temos hoje a questão da China com a Rota da Seda, o transporte marítimo, temos o novo terminal de Sines para ser feito, mas que não avança há 1 ano e meio. A Sra. Ministra do Mar fez uma grande comitiva com mais de 40 pessoas à China, mas esse é um processo que está complicado e que seria interessante que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros procurasse também reforçar essas condições, porque isso no quadro de desenvolvimento da economia global é muito importante e inscreve-se também noutro aspecto que tem a ver com a plataforma continental, que é uma grande janela de oportunidade do país, como sabe, e que corresponde à esmagadora maioria do território nacional. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver com a questão de Angola. As exportações em Angola cresceram em 2017, mas desde setembro, desde a eleição do presidente João Lourenço, começaram a decair. Isto é um movimento preocupante, não sei se é coincidência ou não, esta evolução, ainda é verdade que não passaram muitos meses, mas isso tem sido um elemento de maior preocupação, até porque Angola, nós temos muitas trocas comerciais com Angola. Por último, mais 2 questões, uma que se prende com a reprogramação do Portugal 2020, se o Sr. Ministro, no âmbito das diligências que faz a esse respeito, temos alguma iniciativa que se possa dar a conhecer em relação a essa matéria. E depois outra questão, que embora não esteja sobre o número de competências do Sr. Ministro, é uma questão muito importante e se prende com o turismo, que é a questão crónica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos aeroportos, que é uma vergonha absoluta a que o Governo, infelizmente, não consegue dar resposta e que, seguramente, também será uma condicionante para atrair investimento estrangeiro, por um lado, e depois para reforçar as condições de equilíbrio e de superávit da nossa balança comercial, porque é, obviamente, muito determinante para o turismo. Muito obrigado, Sr. Presidente.